Tito, capítulo 1. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Versículo 16. Após sairmos das cartas a Timóteo, um jovem mestiço quanto à sua origem, entramos na carta escrita por Paulo a Tito, um jovem grego, ou seja, um gentil. Realmente, as associações de Paulo se tornaram uma afronta ao orgulho judaico. Seu ministério aos gentios foi divinamente conduzido e sustentado, e de outra forma não poderia ter alcançado êxito. Debaixo de duras provas, por muitas vezes sentiu-se esmagado e gravemente oprimido, mas o Senhor o confortava com o apoio, amor e orações de amáveis irmãos. Tito foi um forte replicador do Evangelho, e sua firmeza de caráter e fé inabalável o tornaram um importante líder, principalmente na igreja de Corinto. 2 Coríntios 8, 16 ao 23. E da mesma forma que Paulo orientou a Timóteo como a um filho amado, Tito foi igualmente orientado como verdadeiro filho, segundo a fé comum. Muitos eram os enganos que se alastravam entre a igreja primitiva através de muitos insubordinados, especialmente os da circuncisão. Ou seja, judeus professos convertidos ao cristianismo ainda oprimiam o povo a manter as tradições das leis que consistiam em ordenanças. Com a adesão dos gentios à igreja, não admitiam que não seguissem com rigor as leis judaicas e, com isso, pervertiam casas inteiras. O contexto da igreja de Creta era sobremodo preocupante e Tito foi enviado por Paulo a fim de servir como um freio de Deus aos judeus insensatos daquele lugar. No entanto, a severa repreensão daquele líder não deveria despertar-lhes o ódio, e sim conduzi-los ao sincero arrependimento, para que fossem sadios na fé. A advertência foi proclamada e ecoa hoje aos nossos ouvidos. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. O mundo cristão seria tão diferente, e não teríamos mais de 40.000 placas de igrejas se todos buscassem com ardente zelo examinar as Escrituras. Se cada cristão dedicasse um tempo de seu dia para estudar a vida de Jesus, o nosso sublime e perfeito exemplo, este título seria reconhecido em cada canto do planeta, assim como foi pela primeira vez em Antioquia. Atos 11:26. Aqueles judeus cretenses professavam conhecer a Deus e ao seu Cristo, mas estavam bem longe disto. Suas obras, palavras e intenções os reprovavam perante o céu para toda boa obra. Suas falácias e fingimento, no entanto, encontravam resistência frente aos verdadeiros filhos de Deus. Revestido do dom de discernimento de espíritos, Paulo reconhecia a malícia deles como quem vê a podridão no interior de uma fruta. Colocar em ordem uma casa em desordem demanda tempo e muito trabalho. A igreja de Creta precisava ser ordenada e os presbíteros eleitos, a fim de que pudesse crescer e dar bons frutos. A escolha desses líderes deveria seguir os mesmos critérios listados por Paulo em sua primeira epístola a Timóteo. Homens de Deus que, por preceito e por exemplo, fossem homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Ellen G. White, Educação, página 57. Que não temessem chamar o pecado pelo nome e erguer a bandeira de Cristo acima de todos os mandamentos de homens. No entanto, Tito teria de identificar os gananciosos, impuros e descrentes, repreendê-los com severidade e mantê-los afastados do convívio com as famílias da igreja. Diante do fato de que casas inteiras eram pervertidas por falsos ensinos, precisamos estar com os olhos bem abertos para a nossa realidade que não dista muito daquela. Destruindo as famílias, Satanás destrói o núcleo da igreja, bem como da sociedade. Que, como eleitos de Deus, nossa fé esteja bem firmada no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Meus irmãos, sejamos sóbrios e vigilantes, primando pela nossa salvação e de nosso lar, sabendo que ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá
e não tardará. Hebreus 10:37. Bom dia, verdadeiros filhos de Deus. Rosana Garcia Barros.